Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que está em vias de anunciar Rafael Santos Borré como novo reforço. E a partir daí, você pode pensar, o mercado do Inter parou? Não, senhor. Mais 4 reforços devem ser buscados após o fim das tratativas com o colombiano. Lucas Alário desembarcou e será apresentado hoje. E o Inter começa a pensar a temporada de 2024 com seus novos reforços. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitos reforços chegando no Internacional. Já são 4 contratações confirmadas, algumas em vias também de finalizar. O Inter muito forte aí para 2024, torcedor pegando junto. E eu tenho muita coisa para falar para vocês. Afinal, depois do Inter fechar com Rafael Borré, outros objetivos virão. E, inclusive, a viagem do presidente Alessandro Barcelos pode ser um diferencial para que essas negociações, no plural, sejam concretizadas. Vamos falar, então, com a força da Zapay, aplicativo gratuito para Android e iOS, onde você pode já pagar o seu IPVA 2024 com desconto. De bom motorista e bom condutor, 24% de desconto. Mais do que isso, você pode parcelar em até 12 vezes ou mais no cartão de crédito e o cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o aplicativo Zapay e quite o seu IPVA 2024 com desconto, tá bom? Então, ó, link na descrição aqui do vídeo. Separei aqui, gente, alguns nomes, afinal o Internacional está em vias de finalizar a negociação por Rafael Borré. Há uma expectativa que isso possa acontecer hoje ou amanhã. Eu diria que até o fim de semana, tá? O que está acontecendo? O Borré já disse sim ao Internacional, já assinou um termo de compromisso com o Inter, de que, terminando seu vínculo com o Werder Bremen, ele viria ao Beira-Rio na metade do ano. Só que assim, o Inter está tentando uma liberação agora. Não há uma cláusula de liberação automática junto ao Werder Bremen, né? Do Borré assinar, o Frankfurt vender e eles terem que automaticamente liberar. Então, demandará uma negociação com o clube alemão. Aliás, hoje volta a Bundesliga, tá? Voltam os jogos da Liga Alemã, então alguma coisa pode ter de novidade. O que eu posso dizer, gente? Há uma negociação forte do Inter com o Werder Bremen, do Frankfurt com o Werder Bremen, e está todo mundo muito otimista de que ele vai conseguir a liberação agora. Mas existe um cenário, sim, onde ele chega só na metade do ano, mas isso é remoto, vou dizer, tá? Porque o presidente tem batido muito na tecla do discurso de montar o time para agora, no começo do ano, para o Campeonato Gaúcho, para as primeiras fases da Copa do Brasil, para a pré-temporada, para um entrosamento já dos jogadores e do entendimento do modelo de jogo do Eduardo Cudê. Então, tudo isso é necessário, né, para que ele esteja apto aqui já em Porto Alegre. Então, vamos aguardar se o Borré vai ser anunciado hoje, ou amanhã, ou domingo, tá bom? Mas a ideia do Inter é já tê-lo aqui no começo da próxima semana, lembrando que o Eduardo Cudê chega sábado a Porto Alegre para comandar aí o Inter na pré-temporada, que já vem rolando, né, sob comando aí dos seus auxiliares, o Lúcio Gonzalez está por aqui, então é isso que está acontecendo. Fechando o Borré, o Inter vai para cima de mais 4 reforços, um lateral esquerdo, um volante, um zagueiro e um meia. Tá? Então é isso que deve fechar o ciclo de contratações do Inter. Vamos por partes, tá? Até separei aqui para não perder. Lateral esquerdo, tende a ser 2 nomes que estão na lista ainda. Iago, que inclusive até entrou na live do Inter ontem, né? Mostrando a festa para recepcionar o Lucas Alário. O Iago entrou, parece que não é um acerto tanto assim com o Bahia, e o Inter pode voltar para esta negociação. O Iago é visto como plano A, porque é um jogador defensivo, né? Um jogador que poderia complementar com o modelo de jogo que o Cudê pensa para esse ano, já que Bustos e Malho e o próprio Igor Gomes são caras mais à frente, assim, né? Caras que vão muito pro ataque. E o outro nome é Henrique, do Lyon, tá? O Inter olhou a possibilidade desse jogador, Henrique Silva, 29 anos. Confesso que eu não lembro muito dele, tá? Mas fez toda a sua carreira no Vasco da Gama e está no Lyon desde 2021. Aparentemente ele não vem, tá? O Inter tentou esse jogador, né? Consultou, mas ele quer seguir na Europa. Na atual temporada, tá? Do Lyon, estou pegando aqui os números dele, ele tem 6 jogos já
nessa temporada, sendo 3 como titular e 3 como reserva, envolvendo a Copa da França e o Campeonato Francês. Então, a ideia dele é ficar por lá, o vínculo está encerrando na metade do ano, e a partir daí ele quer outro clube no futebol europeu. Aliás, lateral esquerdo é uma posição muito difícil de achar no mercado, um negócio impressionante. Zagueiro, né? O Inter trouxe já o Robert Renan, o Moledo saiu, o Nico Hernandes está em vias de ser anunciado pelo São Lourenço, e aí restam poucas opções na zaga, né? Afinal, o mercado não joga os 6 primeiros jogos, tem ali o Vitão, que ainda tem o futuro indefinido, então isso é um problema neste momento. E a partir daí o Inter procurou informações sobre André Ramalho, brasileiro que está no PSV da Holanda. Ele tem 31 anos e é um jogador que vem jogando com frequência, tá? Surgiu aqui no Brasil, no Red Bull Brasil, e logo já foi para a Europa para jogar na outra parte da franquia, né, na Áustria, no Red Bull Salzburg, e aí chegou Bayer Leverkusen e ao PSV. Na atual temporada tem 27 jogos e 2 gols marcados, tá? Jogou 22 jogos como titular e 5 como reserva. Esse nome aqui tem possibilidade, tá? O Inter precisa de um zagueiro e entende que é uma posição que lá na metade do ano vai ser dramático, porque existe um risco do Inter perder 2 ao mesmo tempo. Robert Renan, caso o Zenit negocie, e o Vitão, caso ele não assine um pré-contrato com o Inter e saia sem custo na metade do ano. Então ficaria aí o Igor Gomes, o Hugo Malho, que pode jogar por ali, o Thiago Guti, que voltou de empréstimo, né, o próprio João Dalla Corte, que poderia jogar ali. Então é um risco tremendo, né, ficarmos só com eles na zaga. E aí nós vamos para o meio campo. 2 nomes. Thiago Maia, que está em negociações avançadas com o clube, né? O Inter quer muito fechar com esse jogador. Falta um ajuste com o Flamengo e há uma expectativa que isso possa acontecer também no final de semana. E ontem um nome surgiu, de Paul Fernandes, meia do Boca Juniors, 32 anos de idade, jogador interessantíssimo. Sempre gostei muito dele na época lá do Cruz Azul, do próprio Racing, onde trabalhou com o Eduardo Cudê, inclusive. E a informação dos colegas aqui na Argentina é de que o Cudê pediu a contratação dele. Só que o Paul Fernandes é uma espécie de vice-capitão, um cara que tem muita moral aqui, né, na Argentina. Foi um dos principais nomes aí no vice-campeonato do Boca Juniors na Libertadores da América. Jogou 46 jogos na última temporada, sendo 43 como titular. Tá? Então, Paul Fernandes, né, não se descarta, né, o próprio pai do jogador conversou com a revista Colorado e disse que a negociação pode evoluir nos próximos dias. É uma reposição ao Fernando, que estava certo com o Inter e acabou indo para o Vila Nova, né, por conta de questões familiares, recusou uma proposta de 800 mil do Inter para ganhar cerca de 80 mil reais lá no Vila Nova. Então, mostra que não é um chapéu que o Inter levou, né? O Inter acabou sendo prejudicado, vamos dizer assim, por uma questão que ultrapassa, né, o clubismo ou um valor financeiro, que é a família. Uma decisão louvável aí do Fernando. O Inter está atrás de outros jogadores agora. Paul Fernandes e Thiago Maia podem pintar aqui no Beira-Rio. E ainda tem atacante, que é o Fernando, né, do Salzburg, uma negociação muito difícil, mas conseguiu alguns bastidores. O presidente já tem falado com o Fernando há muito tempo, atacante, né, do Red Bull Salzburg da Áustria, jogador que vem jogando bastante, 24 anos de idade, são 4 jogos já na atual temporada, ele que é formado na base do Palmeiras. Me contaram até que o presidente enviou uma camiseta com o nome dele e número já, para tentá-lo, né, demover da ideia de vir para cá, e ele quer muito vir para cá, só que o time austríaco não tem, né, a intenção de liberar o jogador. Então, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Essas são as ideias do Inter, né? Então, depois do Borré, o lateral esquerdo, 2 volantes, um atacante e um zagueiro. Total, 5 reforços. Tomara que confirme. Tá bom? KTO.com, te registra lá, o cupom é colar para ganhar 20% de free bet no primeiro depósito. Hoje tem Inter na Copinha, jogo decisivo no mata-mata, 3 da tarde, transmissão da Cazé TV, tem Inter e Fortaleza. Se você quiser palpitar, tem também Bayern de Munique e Hoffenheim na volta da Bundesliga e Campeonato Espanhol com Sevilha e Alavés. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!